Estamos ouvindo uma série de mensagens no Evangelho de João. Domingo passado, nós estivemos no capítulo 5, versos 30 ao 47. Vamos relembrar? João capítulo 5, versos 30 ao 47. Após ter curado um paralítico no dia de sábado, Jesus entrou em conflito com o sistema religioso dos judeus. Os religiosos questionaram com que autoridade Jesus mandou aquele homem pegar o leito e andar. E ao ser questionado sobre sua autoridade, Jesus não recuou. Ele reafirmou ser Deus. De que maneira Jesus afirmou ser Deus? Nós vimos em João 5, versos 30 ao 47, que Jesus começou a mostrar que além dele mesmo dizer que ele é Deus, havia outras evidências da sua divindade. Então ele apontou 5, lembra? 5 testemunhos além do testemunho dele mesmo, de que ele é Deus. Jesus disse que havia o testemunho através de João Batista, o testemunho através das obras que Jesus fez. Além disso, o testemunho do Pai, das Escrituras e do líder Moisés. Capítulo 6, nós vamos entrar hoje à noite. João, capítulo 6. Se você puder ficar em pé para a leitura da pregação. Hoje entraremos no capítulo 6. O capítulo mais extenso de João. A mensagem de hoje vai se deter nos 15 primeiros versículos. João capítulo 6, versos 1 ao 15. O nosso tema geral é uma pergunta. Afinal, quem é Jesus? No Evangelho de João, nós vemos que Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. E se você crê nestes sinais que João registrou, você tem vida eterna em Jesus. De que maneira ele revela sua divindade? Ele revela sua divindade aqui, operando mais um sinal. Vejamos, João capítulo 6, versos 1 ao 15. Está escrito assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Verso 10. Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente
o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Pai que está nos céus, louvado seja o Senhor por esta oferta de adoração que já apresentamos ao Senhor. E junto ao trono da tua graça, por meio de Jesus, pedimos pela mensagem, que todos os ouvidos estejam atentos, que os corações, ó Pai, sejam, ó Pai, um terreno que o Senhor trabalhe através da mensagem nesse momento. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar para ouvir. Em nossa série no Evangelho de João, chegamos à passagem bíblica que narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A maneira sobrenatural como Jesus alimentou uma multidão de quase 5.000 homens foi mais um sinal de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Lembre-se, neste evangelho, o apóstolo João narrou esses sinais, esses milagres de Jesus com propósito. Ele declara isso no final do evangelho. Ele diz que Jesus fez muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vejam e vendo, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, os sinais eram uma porta de entrada para a salvação. As pessoas deveriam ver os sinais de Jesus e encontrarem nele o Salvador prometido. Em outras palavras, os sinais eram marcas da identidade divina de Jesus. Então, ele disse ser Deus e ele mostrou ser Deus através dos sinais, através das suas obras, através desses milagres. Foram muitos. João, inspirado pelo Santo Espírito, escolheu alguns. Esse é o quarto sinal que João escolheu registrar no Evangelho. Nós já vimos Jesus transformando água em vinho, curando o filho do oficial de um rei, e, por último, tínhamos visto ele curando no dia de sábado um homem que já fazia quantos anos que era paralítico? 38 anos. 3 sinais públicos, 3 milagres públicos, revelando que ele era Deus. Agora é o quarto sinal. O quarto sinal é este: Jesus alimenta uma multidão de, no mínimo, aproximadamente 5.000 somente homens. Esse milagre é registrado em todos os 4 evangelhos. E com os outros evangelhos, nós sabemos que além dos homens, tinha mulheres e crianças. João, ele enfatizou a presença de homens nesse momento e destacou que só de homens era cerca de 5.000. O evangelista João narrou com muitos detalhes esse milagre. E o capítulo 6 é longo, por quê? Porque a partir desse milagre se desenrola perguntas dos discípulos, questionamento dos religiosos e oportunidade para Jesus chegar a dizer: eu sou o pão da vida. Hoje à noite, me acompanhe com atenção no texto do milagre da alimentação de, no mínimo, aproximadamente 5.000 homens. Versos 1 e 2. O que é que nós vemos nos versos 1 e 2? Além da mudança geográfica, verso 1. Depois destas coisas, quais coisas? O milagre do paralítico, a repercussão do milagre. Depois destas coisas, João pode estar se referindo aqui a um intervalo longo, não curto. Ele selecionou fatos. Então, é bem possível que o milagre
da cura do paralítico e o milagre da multiplicação tem um intervalo longo. Depois destas coisas, Jesus faz mais uma vez uma mudança geográfica de ministério. Veja, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E enquanto ele fazia essa travessia, versículo 2, seguia numerosa multidão. A essa altura do ministério, Jesus já é seguido por multidões. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, seus pais pobres, ele não vinha de uma família conhecida religiosamente, ele não tinha títulos religiosos entre os judeus de Jerusalém. E agora, a essa altura, ele já tem uma multidão o seguindo. Porém, veja, o evangelista João, ele diz a razão da multidão estar acompanhando os passos de Jesus. Note bem, faz toda a diferença. Versículo 2, seguia-o numerosa multidão. Por quê? Olha a razão porque essa ruma de gente, como a gente diz, estava seguindo a Jesus nessa travessia. Versículo 2, porque tinham visto os sinais. Porque tinham visto as maravilhas. Porque tinham visto os atos sobrenaturais de Jesus. Porque tinham visto Jesus fazer milagres. Versículo 2, porque tinham visto os sinais que ele fazia. Especificamente quais? Na cura dos doentes. João disse que a razão dessa multidão estar acompanhando os passos de Jesus a essa altura era o quê? Porque ele curava doentes. Em certas ocasiões, Jesus foi acompanhado por muitos seguidores, mas nem todos esses eram discípulos verdadeiros. Às vezes Jesus estava rodeado de multidão, mas não era igual a rodeado de discípulos. É o caso aqui, nesse momento. A multidão o seguia por uma motivação que o evangelista registrou, porque tinham visto ele curando muitos doentes. Essa era a razão da maioria estar ali interessada em estar perto de Jesus, nessa ocasião. Agora lembre-se comigo, qual foi a declaração que o evangelista João fez nesse evangelho? De qual o propósito desse evangelho que ele escreveu? Ele disse com todas as letras que Jesus fez muitos sinais. E esses que ele selecionou era para que as pessoas, ao verem, crescem em Jesus. Amados, notem aqui, esse povo viu os sinais, mas esse povo ainda não era crente em Jesus Cristo, como a gente diz hoje. Esse povo viu os milagres, mas esse povo ainda não acreditava que Jesus necessariamente era o Salvador deles. Esse povo viu Jesus fazendo maravilhas, mas eles ainda não tinham Jesus entronizado em seus corações. Nem todos que viram, creram. Alguns viram os sinais poderosos que Jesus fez, seguiram Jesus, mas só por causa do sinal, não por causa de quem ele era. Muitos se concentraram no que ele podia fazer, mais do que se concentrar em quem ele era. Estavam mais interessados no seu poder do que no seu ser. Estavam mais interessados em receber algo do que ofertar a Jesus a adoração. Essa multidão, com certeza, não era de discípulos. Não era. Essa multidão não o seguia por quem ele era, o Filho de Deus, mas pelo que ele mostrou ser capaz de fazer milagres maravilhosos, curando muitos doentes.
não é semelhante hoje em dia? Não é muito parecido com os nossos dias, essa cena? Qual a razão de muitas pessoas hoje se interessarem inicialmente pelo nome de Jesus, pelas coisas de Jesus, pela igreja de Jesus? Qual a razão? Que em muitos casos, muita gente está perto das coisas relacionadas a Jesus. Nem todos que querem os milagres de Jesus na sua vida querem Jesus como Senhor da sua vida. Nem todos que querem as bênçãos que Jesus pode dar querem viver submissos ao ensino de Jesus. A multidão quer ser abençoada, mas essa multidão não está disposta a tomar a cruz e seguir a Jesus. Jesus, amados, irmãos, amigos, Jesus, nesse episódio e em outros, mostrou que Jesus não se empolgava com multidões. Nós nos empolgamos com multidão. A igreja está cheia, a gente já fica, às vezes, a gente prepara uma programação e a gente faz um acampamento e se der muita gente, a gente faz alguma coisa e se tiver um certo crescimento, é errado em si comemorar crescimento? Claro que não. Mas observe aqui, Jesus é Deus, é digno de ser louvado. Por quem? Por todo ser. O salmista diz, todo ser deve louvar ao Senhor. Ele quer ser adorado. Ele quer pessoas o adorando. Aí tem uma multidão ao seu redor. E ele não está empolgado com essa multidão. Por quê, amados? Porque ele, obviamente, mais do que todos, sabe que essa multidão pode estar seguindo seus passos, mas continuarem perdidos em seus pecados. Bem perto de Jesus, vendo os milagres, ficando admirados e acreditando que ele pode fazer outra coisa semelhante, mas ainda não ser salvo. Imagina a tragédia de uma alma como essa. A tragédia de uma alma que viu Jesus, acompanhou Jesus, se maravilhou com os milagres de Jesus, mas ainda morreu em seus delitos e pecados. Que tragédia. O número de verdadeiros discípulos continua sendo minoria. Continua sendo minoria. Comparado ao número daqueles que chegam perto, se interessam para serem curados, para prosperarem, para receber algo que precisa. Continua sendo uma minoria, amados. O número dos verdadeiros seguidores de Jesus. Graças a Deus, sim, tem alguns momentos que, quando a gente se reúne ou alguns eventos, e não é que se tem multidão, então não é crente. Não, não é isso. Não é nada disso. Mas quando imaginamos a verdade do Evangelho no mundo inteiro, mesmo que você hoje possa contar milhões de salvos, ainda é minoria. E muitas vezes a multidão que se aproxima do Evangelho ou da igreja não está interessada em louvar a Jesus. Está interessada em receber alguma bênção de Jesus. Versículo 2. Seguiam. Por quê? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João diz para nós por que esse povo está aqui. Agora, ele também diz mais. Ele faz questão de dizer, versículo 3, observe, versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Agora o 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava o quê? Próxima. João pontua esse evento. Quando é que Jesus vai fazer o milagre de multiplicar pães e peixes? Próximo à festa dos judeus. Qual? A principal festa dos judeus, a Páscoa. Por que o evangelista destacou isso? Porque nós deveríamos parar para pensar no que é a Páscoa. E qual a relação do evento
multiplicação de pães e peixes e a Páscoa. Duas coisas. Uma, estava perto da Páscoa, era um dos motivos também porque tinha muita gente por ali. Muita gente vinha peregrinando para Jerusalém, para cumprir o mandamento do Senhor de adorar em Jerusalém uma vez por ano e lembrar a Páscoa, comemorar, celebrar a Páscoa. Então, é um dos motivos dessa multidão estar aqui, seguindo Jesus, porque viu seus sinais, cura de enfermos. E tem muita gente naquela região, porque eles vieram para a festa da Páscoa. Agora, outra observação. Eles vieram para a festa da Páscoa. Então, na mente desse povo, desses judeus, tem lembranças, especialmente lembranças do Êxodo. Lembrança do Êxodo. Lembrança de uma grande libertação. Hoje nós vimos Josué sendo respeitado depois que passou com o povo pelo Rio Jordão. Ali foi uma lembrança de que em tempos atrás um outro líder chamado Moisés passou pisando, né, em seco, atravessando o Mar Vermelho. O que é que o povo judeu está pensando nas vésperas da Páscoa? Está lembrando do libertador e agora atenção. Cada Páscoa, além de lembrar do grande êxodo, cada Páscoa fazia brilhar ainda mais os olhos dos judeus da expectativa da chegada do profeta prometido. Cada Páscoa era uma oportunidade deles lembrarem a promessa de que viria, Moisés avisou que viria um maior do que ele, um profeta maior do que ele. Por que eu estou destacando isso? Porque João, pelo Espírito Santo, destacou, era a Páscoa. Então havia uma expectativa messiânica, havia a lembrança do Êxodo e havia no ambiente uma grande expectativa. Será que é nessa Páscoa que o Messias vai se apresentar? Será que é nessa Páscoa que nós vamos conhecer o prometido por Deus? Continue comigo no texto, versos 5 e 6. O que é que Jesus faz? Vendo a multidão, ele percebe que aquele povo precisa se alimentar. Esse evangelista não deu detalhes sobre isso, mas outros evangelistas descreveram que a hora já se passava a hora e o povo precisava comer. E a refeição tinha que ser servida ali. Não dava tempo eles irem para outro lugar. Vejamos, versos 5 e 6. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Observe essas palavras. Jesus, ele vai fazer o milagre. Mas antes de fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes, o que é que ele faz? Antes de mostrar o sinal da sua divindade para a multidão, o que é que ele faz? Ele experimenta um dos seus discípulos. Um momento aqui, é muito comum ver nos evangelhos que Jesus fazia isso. Isso o quê? Ele está trabalhando com os incrédulos e ele está trabalhando com os crentes. Ele está se apresentando aos que ainda não são e ele está discipulando os que já são. É mais uma cena como essa. Ele vai dar a oportunidade da multidão ver que ele é Deus, e aí ele vai dar a oportunidade dos discípulos mostrarem que eles acreditam que eles estão crescendo no conhecimento de Jesus.
Ao mesmo tempo, com as palavras de hoje, ele está evangelizando e ele está discipulando. Não é essa também a missão da igreja, praticamente? Duas coisas essenciais que uma igreja deve fazer: pregar o evangelho e discipular os que já creram no evangelho. Duas coisas que cada crente deve fazer, igual a Jesus. Igual a Jesus. Apresentar aos outros a salvação em Jesus e ajudar os que já creem a crescerem na fé em Jesus Cristo. Porque é isso que Deus está fazendo no mundo, até hoje. Espalhando o testemunho da sua glória e ensinando os seus filhos a viverem pela fé. Amém? Filipe foi o escolhido para receber a pergunta. Filipe, alguém poderia perguntar, por que não foi Pedro? Filipe foi o escolhido para ser experimentado. Por que Filipe? O texto não diz, existe a suposição. Filipe é da região. O capítulo 1 diz que Filipe era de Betsaida. E é nessa região que o milagre está prestes a acontecer. Então era como que Jesus escolhendo alguém de casa, entendeu? Onde é que a gente compra pão para esse povo? Essa é uma forte possibilidade. A outra possibilidade, Filipe. Fomos olhar quais outras ocasiões Filipe é citado. E aí chama a atenção que geralmente quando Filipe é citado, ele está associado a uma postura que hoje a gente chama analítica. É aquele observador que geralmente costuma fazer os cálculos das coisas. Examinar as coisas. Por exemplo, João capítulo 1, verso 43 ao 46, diz que Filipe vai até outros e diz: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ele conhecia a lei, conhecia a promessa, viu Jesus e disse: é esse. Constatou e foi dizer a outros. Filipe. João capítulo 12, verso 20 ao 22, aparece algo semelhante. E João 14, atenção, João 14, verso 8. Naquele texto que começa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus se apresenta. Aí é Filipe quem faz a seguinte pergunta, ou comentário. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Senhor, o quê? Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus vai operar um milagre, mas antes ele quer testar. É a palavra que vemos aqui no verso 6. Ele quer experimentar o discípulo Filipe. A palavra no idioma do Novo Testamento é a mesma palavra que aparece às vezes para tentar, para ver se cai. Mas nesse caso nunca é usada assim pelo Senhor Jesus. O Senhor experimenta para dar uma oportunidade de manifestação de fé. O Senhor experimenta para dar uma oportunidade de amadurecimento. O Senhor experimenta para dar uma oportunidade, quem sabe, de dizer: nunca vi uma fé como essa. Mas não é este o caso de Filipe. Não é esse o caso. Como foi que Filipe respondeu? E o que a resposta de Filipe revela? Veja comigo. Jesus olha para a multidão, está preocupado e tem compaixão deles que estão famintos e quer e vai fazer um milagre. Mas antes disso ele testa: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Resposta de quem? De Filipe. Um dos discípulos, um dos apóstolos. Não lhes bastariam, verso 7, não lhes bastariam quantos? 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Em outras palavras, Filipe fez o quê? Fez as contas. Filipe fez as contas. Pela quantidade de gente que tem aí, mesmo se a gente tivesse 200 denários. Denário, o valor da diária de um trabalhador comum.
Então, 200 diárias de um trabalhador comum. 200 diárias de um trabalhador comum. Se juntasse o valor da diária de um trabalhador da época, um trabalhador comum, quase que um ano de trabalho, ainda não dava para comprar pão. Veja, versículo 7. Para cada um receber o quê? O seu pedaço. Se comprasse os pães com esse valor, o que é que aconteceria? O quê? Tinha gente que ia ficar com fome. Não ia ter como ter um pedaço para cada um. Filipe respondeu como, amados? Veja na resposta de Filipe, não há nenhuma expressão de fé. Não há nenhuma expressão de fé na resposta de Filipe nesse momento. Há um cálculo matemático, um cálculo preciso. Precisa mais do que 200 denários, isso eu tenho certeza. 200 denários não dá para comprar pão para todos. Filipe respondeu como qualquer pessoa poderia ser capaz de responder. Olhar para a multidão, fazer um cálculo rápido e dizer, se a gente tivesse 50 mil reais, 100 mil reais, e a padaria fosse aqui e os pães já estivessem prontos, nem adiantava ir comprar. Não dá. Não dá. Jesus escuta isso de quem? De um discípulo. A cena continua e outro discípulo aparece. Dessa vez é quem? André. Veja o versículo 8. Versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Quando eu li essa parte, eu digo, pronto. André vai ser, nesse momento, o grande contraste. Filipe fez o cálculo e disse, se tivesse o dinheiro e o pão tivesse ali, ainda não dava para todo mundo. Aí eu pensei, André é o que vai expressar a fé. André é aquele que vai dar uma lição de ser apóstolo, que confia que Jesus é Deus. É André agora. Não. Veja, interessante. André dá uma informação. Eu sei que tem um garoto entre nós que tem o que o garoto? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Esse aqui era o kit alimentação para uma viagem na época. Agora, o evangelista até disse qual era o tipo de pão. Era o pão de cevada, era o pão dos pobres. Era o pão dos pobres e 2 peixinhos, para não comer o pão seco. Então ele tinha guardado porque ele estava viajando e ele tinha um momento de fazer as suas refeições. Senhor, tem alguém que tem comida. Será que André está acreditando que um milagre vai acontecer? Não necessariamente. Veja o que o evangelista diz. Diz que André, depois de trazer o rapaz e dizer que tem esse rapaz com esses alimentos, mas André também pergunta, mas isto que é para tanta gente? Tem alguém que tem comida, mas isto, o que é para tanta gente? Outro discípulo entra na história. Agora temos Filipe e André. Filipe, cálculo. Não temos dinheiro e se tivéssemos tanto, ainda não dava. André, tem um rapazinho que tem alguns recursos, mas isso é muito pouco para tanta gente. Jesus vai operar o milagre agora, mas ele só fez isso depois de experimentar os seus discípulos. Jesus é Deus. Jesus tem um poder. Se quiser, ele faz. E às vezes ele vai fazer, sim, mas ele vai fazer no tempo dele, à maneira dele. E antes do milagre acontecer, não é de se admirar que Jesus faça o quê?
faça um teste. Testando quem? Quem já conhece ele como Salvador. Testando quem? Quem já realmente o segue como seu discípulo verdadeiro. Jesus é Deus, a igreja é de Deus, é o Senhor que é o cabeça da igreja. Ele tem tudo. Tudo é dele. Mas o que é que ele faz? Ele testa. Ele testa. Ele testa a confiança dos que já creem. Ele testa a dependência dos que já são seus discípulos. O milagre vai acontecer. Vejamos como ocorreu. Verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes. Quanto, o quê? Quanto queriam. Filipe tinha feito os cálculos, disse que se tivesse 200 denários e comprasse, não dava pedaço para todo mundo. Jesus ora, agradece os 5 pães e os 2 peixes e manda distribuir entre eles. Agora sim, cuidado, dê só um pouquinho para cada um. Foi isso? Não. Como é que a gente diria hoje? Distribuiu para comerem à vontade. Quanto queriam. Espera aí. 200 denários resolvia? Não. 5 pães e 2 peixes resolveram? Sim. Por quê? Porque Jesus é Deus. Aí ele orou ao Pai e mandou distribuir. E de repente 5 pães alimentou mais de 5.000. 2 peixes alimentou mais de 5.000 pessoas. Um milagre aconteceu, operado por Jesus. Interessante, ele mandou organizar a multidão. Você lembra nos outros evangelhos como foi essa organização? Tinha grupos de 50, tinha grupos de 100. Até hoje, grandes eventos, prepara, quando vai servir refeição, tenta fazer uma ordem, né? Um método de organização para servir tanta gente ao mesmo tempo. Vocês já estiveram em algum lugar que serviu 5.000 homens ao mesmo tempo numa refeição? 5.000. Qual foi o lugar que você esteve que já serviu mais gente numa só refeição? Aqui foram mais de 5.000. 5.000 só homens. Eu já estive em um lugar que serviram um almoço para 5.000 homens. Eu já estive. Foi impressionante. Foi impressionante. Mas não teve milagre. Não teve milagre. Certo? O milagre foi assim, ó. Tinha 3 a 5 caminhões de uma grande marca de sanduíches daquele país. Aí o dono é crente. Todo ano ele doa o almoço de uma refeição do evento. Aí olhamos para um lado, os caminhões estavam abertos. Cada caminhão, quando se abria assim, era como que 3 ou 4 lanchonetes em cada caminhão, com várias equipes fazendo sanduíches. De repente, tinha homens espalhados no pátio e filas próximo aos caminhões. E, de repente, 5.000 homens estavam para lá e para cá conversando ou sentados nas mesas, cada um com 2 sanduíches, servidos em alguns minutos. Um milagre? Não, foi não. Uma grande estrutura. Amados, Jesus fez o mesmo, ou melhor, fez muito mais, foi muito mais de 5.000. E Jesus fez o mesmo, sem máquinas. Sem máquinas. Ele fez, atenção, Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes com o poder de qual marca de pães? Com qual fabricante de peixes em conserva? Não. Jesus fez aquele banquete para milhares de pessoas com o poder da sua palavra.
Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Outra coisa que eu pensei. O povo estava vindo para qual festa? Páscoa. Que povo era esse? Judeus. A grande história da libertação estava na mente deles. E tem quando era história de libertação, fome, vontade de comer. Será que eles lembraram dos seus antepassados na peregrinação, quando sentiram fome, murmuraram, e como foi que Moisés resolveu? Mandando comida de onde? Do céu. O maná. Jesus não poderia, irmão Devendo? Jesus não poderia fazer igual? Mandar maná do céu e ter chuva de comida? Poderia sim. É interessante. Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Como é que ele vai usar esse poder? Amados, como ele vai usar esse poder? De modo soberano. De modo soberano. Ele curou alguns dizendo, sim, ele está curado, sem nem estar lá na casa da pessoa. Outros ele curou chegando, tocando. Outros ele pegou a areia, molhou a areia, passou nos olhos. Alguns ele alimentou mandando corvos, pássaros, levarem o alimento para os seus servos. Fez o maná descer do céu e aqui multiplicou pães e peixes. Quem é este? É Jesus Cristo. Quem é ele? Ele é Deus. O povo acreditou? Vejamos, versículo 12. E quando já estavam o quê? Fartos. Essa palavra aí, satisfeitos. Vamos dizer no popular, todo mundo já estava de barriga cheia. Achou bom, não foi? Todo mundo farto. Disse Jesus aos seus discípulos. Olha só que curioso esse detalhe. Não sei você, eu achei curioso esse detalhe. Disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Não é curioso esse detalhe? A cena começa com 5 pães e 2 peixes. Se desenvolve com a multiplicação desses para encher barriga de mais de 5.000 pessoas. E termina como? Jesus vai dizer que não deixem sobras, desperdiçando. Recolha. Interessante esse detalhe. A cena começa com um cenário de escassez. Se desenvolve para uma cena de fartura. E termina com uma cena que Jesus não quer que haja desperdício. Eu só lembrava que ele multiplicou. Eu não lembrava que ele mandou juntar e não desperdiçar. O milagre surpreendeu. Surpreendeu. Veja, versículo 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Naturalmente a gente pensa, 12 cestos, aí naturalmente lembramos dos 12 apóstolos, mas nenhum evangelista faz essa correlação. Mas é muito curioso, né? Exatamente 12 cestos sobraram. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. O milagre aconteceu. Qual? Um banquete foi servido. A partir de 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas comeram bem, ficaram fartas, satisfeitas. Jesus estava ali para o quê? Saciar a fome? Não somente. Jesus estava ali para salvar aquelas pessoas. Uma multidão seguiu, uma multidão viu, uma multidão creu? Se converteu? Veja, verso 14.
Vamos terminar, versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal. Mais um sinal foi feito, e eles viram. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Peço sua atenção para esse versículo. O povo viu o milagre e o povo identificou Jesus de uma maneira. Jesus foi chamado de profeta. Irmão Ivanildo, Jesus foi chamado do profeta. Mas qual profeta? Veja, versículo 14. O profeta que devia vir ao mundo. Um profeta específico. Eles estavam acreditando que Jesus era cumprimento de uma profecia. Onde estava essa profecia? Deuteronômio 18, verso 15. Diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, disse Moisés. A ele ouvirás. Se o primeiro profeta, Moisés, tinha conduzido o povo para fora da escravidão no Egito, certamente o segundo profeta poderia livrar o povo da escravidão romana. O profeta que há de vir é ele. Então, qual foi a expectativa do povo? A expectativa do povo foi uma expectativa política. Veja, é o que diz o verso 15. Eles se concentraram no papel político do profeta que havia de vir. Por que podemos saber disso? Verso 15, o último verso de hoje à noite. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para fazer o quê? O proclamarem rei. Nesse momento, a multidão que viu o milagre da multiplicação dos pães e peixes estava disposta a reconhecer que Jesus era o profeta que há de vir. A reconhecer que Jesus era o rei. Atenção, eles estavam dispostos a carregar Jesus, entronizar Jesus, aclamá-lo rei. A multidão não reagiu prostrando-se em adoração. A multidão não reagiu se convertendo a Jesus Cristo como Salvador. A multidão não saiu daquele milagre como a mulher samaritana saiu da conversa com Jesus. A multidão não saiu daquele milagre como Nicodemos saiu daquela conversa com Jesus. A multidão viu o milagre, ficou admirada e disse: é ele, é ele, é ele. Quem? É o profeta que havia de vir. Jesus percebe que o povo está empolgado para proclamá-lo rei. Qual foi a atitude do Senhor? Fugiu. Jesus fez o quê? Fugiu. A oportunidade de ser aclamado rei, Jesus fugiu. Versículo 15, é o final. Retirou-se novamente sozinho para o monte. A multidão não fez um culto. A multidão preparou-se para organizar um ato político. A multidão estava empolgada com Jesus, não para ser discípulo de Jesus, mas para entronizá-lo como novo governante deles. A multidão não queria Jesus como mestre. A multidão queria Jesus como seu grande libertador. Libertador de Roma. Libertador do poder dos homens. A multidão estava amando Jesus. Em que sentido? No sentido de que estava ali aquele que podia melhorar a vida deles, mudar a vida deles. Se ele fosse o nosso rei, mais do que pão e peixe, ele nos daria. Nós não precisaríamos de Roma, nós teríamos fartura.
cultura sendo governado por este homem. Jesus fugiu, porque não era esse tipo de amor que ele queria. Jesus fugiu, porque não era esse tipo de aclamação que ele esperava. Jesus fugiu, porque ele não estava ali para governar naquela hora, daquele jeito. Amados, afinal, quem é Jesus? O Evangelho de João diz: Jesus é Deus. Jesus é Deus. Olhe para os sinais. Ele tem poder divino. Suas obras são as obras do Pai. Ele transforma a água em vinho em um casamento. Ele cura o filho de um oficial de um rei. Ele cura um pobre paralítico. Ele multiplica pães e peixes e serve um banquete farto para mais de 5.000 pessoas. Quando você vê Jesus assim, quem ele é para você? Deixe-me concluir. O propósito de João, ao escrever esse milagre, era que você, vendo, creia que Jesus é Deus. Ele é Deus, e ele mostra isso com suas palavras e com suas obras. Jesus quer que você o conheça como Salvador da sua vida. Jesus quer ser conhecido por você como Deus, como Senhor. Jesus quer que você o ame, não por um interesse como o da multidão. Jesus quer governar, sim, a sua vida. Jesus quer que você diga: agora quem manda na minha vida é Jesus. Jesus quer o seu coração para ele entrar, para ele reinar, para ele ser o Senhor. Amém? Se você ainda não tem Jesus como Salvador, cada vez que você escuta a palavra, é um convite de Deus para você vir a Jesus Cristo. Para você vir e ficar aos pés de Jesus, para adorá-lo, para bendizer o nome dele, para recebê-lo como seu Salvador. Então, se você está nos ouvindo e ainda não tem Cristo, não tem vida eterna. Se você está nos ouvindo e já viu maravilhas que Jesus fez, mas você ainda não creu, de modo a Jesus transformar a sua vida em uma nova criatura, não perca a oportunidade de hoje mesmo confessar que Jesus é Deus em sua vida e entregar-se totalmente a Jesus. E para a igreja, para os que já são discípulos, será que o Senhor está experimentando você, como experimentou Filipe? Quem é que está com você todos os dias até a consumação dos séculos? Jesus. E você está esperando que Ele faça, que Ele diga, que Ele mostre o quê? Ele é Deus e Ele está discipulando. A pergunta que Ele fez para Filipe, Ele poderia fazer para quem? Para mim, para você. Na igreja, está precisando disso ou daquilo? Jesus pode estar perguntando para você, o que você acha que é para fazer? Aí você está respondendo como? Na obra de Deus, aqui em Apodi, em outros lugares. Jesus pode estar mostrando para você e perguntando, você faz o quê diante dessa necessidade? Jesus pode estar testando a fé de cada um dos crentes que estão aqui. E o que é que ele quer encontrar? Ele quer encontrar uma fé mais preciosa do que o ouro. Ele quer encontrar nossa vida fiel a Ele. Irmãos, que nós sejamos aqueles que, além de ver o que os olhos naturais conseguem ver, sejamos aqueles que exercitam
enxergar as coisas de modo sobrenatural. Ver que Deus está presente e que Ele pode querer fazer maravilhas entre nós. E Ele pode querer usar a minha vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Oremos. Santo Deus, obrigado por tua palavra revelando teu Filho, Jesus Cristo. É por causa da tua palavra que nós podemos um dia ouvir tua voz e respondermos com fé, pela graça do Senhor, conhecer Jesus Cristo em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, pela salvação que o Senhor operou em cada um que está aqui. Louvado seja o Senhor. Pai amado, que estejamos lembrando que o Senhor trabalha, que o Senhor está trabalhando. Que não sejamos, ó Pai, espectadores passivos, que sejamos participantes, cooperadores, ó Pai, parceiros na grande obra que o Senhor está fazendo hoje. Senhor, que sejamos fiéis ao Senhor e através da igreja local, sejamos frutíferos para Jesus Cristo. Pai, louvado seja o Senhor por Jesus. Amém.